Como é que você tá? Tudo bem com você? Passando aqui para mais um dia, né? O nosso segundo dia desse devocional. Nós estamos aí falando de Jesus, o padrão da humildade, o processo da revolução. Como aconteceu isso tudo, de quem nós estamos falando, de quem as escrituras falam, qual é o modelo a quem nós devemos copiar, né? Como é? Aceitamos Jesus, viemos para uma igreja e como é? A quem devemos copiar? Então, nosso padrão é Jesus, como eu tenho falado. E hoje eu quero ler um texto com vocês, em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, diz o seguinte: embora fosse filho, falando de Jesus, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E eu quero repetir, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Pense comigo, Jesus obedeceu até doer, obedeceu até o fim, obedeceu mesmo não precisando. O cara que nunca tinha tido nenhum ato de desobediência resolve obedecer, resolve ir até o fim, resolve sentir dores, resolve agora de todo modo pagar um preço. Por quê? Porque ele quis deixar o ensinamento para mim e para você. Olha só quantas vezes a gente desiste das coisas porque começam a doer, começam a incomodar, começam de fato trazer algum tipo de incômodo e sim, nós abandonamos, nós deixamos as coisas de lado. Enquanto o exemplo de Jesus é dar continuidade ao ponto de obedecer até o fim. Tudo que Cristo tentou ensinar para a gente são padrões em que muitas vezes a nossa humanidade tenta quebrar, a nossa humanidade tenta fugir. E aí vem Jesus e deixa para nós esse parâmetro para que a gente possa copiar. Olha só o que diz o texto: embora ele sendo filho de Deus, o primogênito de Deus, ele aprendeu a obediência. Foi algo que ele precisou aprender aqui, porque ele nunca foi um desobediente, então não teria como ele aprender a obedecer, sendo que ele nunca teria desobedecido. É algo muito importante para nós pensarmos. Jesus não aprendeu a obediência porque era rebelde, Jesus nunca foi rebelde, mas porque era humano. E para deixar um exemplo formal para mim e para você. Então a obediência ganha forma real quando dói, quando machuca, quando é difícil, quando custa algo para nós. É aí que a obediência realmente... Não, eu sou obediente, eu faço tudo que a palavra pede. E quando dói? E quando pede algo em troca? Quando causa algo que é difícil dentro de nós? Quando custa alguma coisa? Como é que fica o seu ato de obediência? Vamos dar exemplos aqui? Um dos pastores da nossa igreja comentou um dia sobre dízimos e ofertas, falando sobre a questão de dízimos e ofertas, e ele deu o exemplo das filhas dele. Enquanto as filhas dele ganhavam R$50, R$100, onde os seus dízimos eram R$5, R$10, elas davam com facilidade, aquilo não custava a obediência de entregar um princípio bíblico de dízimos e ofertas. Estava tudo certo, mas teve um dia que elas ganharam um grande volume de dinheiro, R$1.000, R$3.000, eu não lembro agora o valor, mas um volume maior de dinheiro, e aquilo para elas foi muita coisa. E aí quando chegou na hora de dar, sei lá, R$100 de dízimo sobre os 1.000 que ela tinha ganhado, elas ficaram, não, é muito, vou dar só 10. Porque quando começa a custar alguma coisa pra gente, quando começa a pesar, quando começa a doer pra gente alguma coisa, a gente quebra a obediência. E aí vem Jesus tentando ensinar um padrão de obediência para mim e para você e dizendo, não quebre isso, obedeça até o fim. Por quê? Porque a obediência verdadeira nasce quando o que Deus quer de mim colide com o que eu quero para mim. E eu vou repetir, obediência verdadeira nasce quando o que Deus quer de mim colide, enfrenta, bate com o que eu quero para mim. Você entende isso? Então, eu vou te pedir para você fazer um exercício hoje. Lembra que eu te fiz um pedido para um exercício ontem? Sim. No final desses sermões, a gente vai recapitular. E eu queria, de fato, ouvir você. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá. Eu queria que você colocasse, anotasse lá o seu pedido de obediência. Anote aí. Anote uma área onde Deus está pedindo a sua obediência, mesmo que doa. Você sabe o que Deus está te pedindo. Mas você tá meio assim, não sabe se faz, não sabe se não faz. Anote isso. Eu vou botar uma caixinha de pergunta lá no Store, tá? Amanhã de manhã eu vou colocar uma caixinha de pergunta e você corre lá e você anota, o que Deus está pedindo para você nesse momento que você não está conseguindo obedecer. Vamos orar junto por isso, tá bom?
Deus te abençoe, te dê uma semana espetacular. Se esse vídeo falou com você, compartilha, manda para todo mundo. Deus te abençoe.